Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo mais um lançamento, um joguinho família, super gostoso e que fala da natureza e também ecologicamente correto. É o jogo Cultive, esse jogo da Liga Brasileira das Mulheres Tabuleiristas juntamente com a MeepleBR, joguinho maravilhoso, apoiado e também com as mecânicas muito bem ajustadas, onde teremos que plantar, colher e também gerenciar ali a sinergia entre as nossas plantações. Quer conferir mais esse gameplay aqui e aprender como se joga? Então vem com a gente! Vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Vem Pra Joga, trazendo as regras e o gameplay de um joguinho lançado pela MeepleBR em parceria com a Liga Brasileira das Mulheres Tabuleiristas, que promovem aí a participação das mulheres cada vez mais dentro do hobby dos jogos tabuleiro. Então aqui em Cultive nós temos que cultivar frutas e vegetais em uma agrofloresta de forma a aproveitar a sinergia entre as espécies e marcar mais pontos de vitória. Então no setup inicial nós temos aqui 5 cartas de terreno, onde 3 delas são cartas especiais. Aqui nós deixamos de modo a formar um desenho, né, uma paisagem, mas não precisa, não tem ordem correta. E note que essas 3 cartas centrais aqui tem um símbolo. Elas são cartas especiais, que eu vou falar aí no decorrer como eu posso utilizar ela de maneira a potencializar o jogo e atingir os meus objetivos da minha estratégia, beleza? Então inicialmente nós recebemos 5 cartas, nós deixamos disponível também uma feira com 8 cartas reveladas, tá? E deixamos aqui o marcador de rodada no número 1, além do primeiro jogador, que é aquele que fez um plantio, por último, deve começar, ou o critério que você adotar no seu grupo, beleza? Então, em Cultive, as ações são muito simples, tá? As etapas do jogo são bem simples, porém a estratégia ali que você vai ter para estar aproveitando melhor a pontuação é que é mais complexa, tá? Então basicamente ele funciona em 4 etapas diferentes. A primeira etapa é a fase de ação, a segunda etapa é a etapa de checagem, a terceira etapa a etapa de colheita e a quarta etapa de revelar cartas, tá? Essas ações ocorrem da primeira até a 10ª rodada, se você estiver jogando em 2 jogadores, até a 9ª rodada, se estiver jogando em 3, e até a 8ª rodada, se estiver jogando em 4. E na última rodada, independente aqui do número, vocês fazem mais uma etapa de checagem e colheita, já que na primeira rodada elas não ocorrem normalmente, porque vocês, a não ser que vocês façam crescer, acelere o crescimento da planta, normalmente na primeira rodada vocês ainda não têm plantas ali disponíveis para essas 2 etapas, beleza? Então, basicamente o setup é esse. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a fase de ação, tá? E na fase de ação o jogador pode fazer 4 tipos de ações diferentes, tá? Então ele pode repetir as ações como fazê-las de modo independente. A primeira ação é ele ter ali uma carta que ele gostaria de plantar e alocar em cima de um terreno, bom? A segunda ação, além de plantar, é de fazer crescer, ou seja, se ele tem uma carta revelada naquele lugar, deixa eu pegar aqui, ó, já para demonstrar para vocês. Se ele tem uma carta já revelada no local,
ele pode plantar uma carta em cima dela, que é fazer crescer, tá? A terceira ação é fazer a feira, que seria trocar uma carta que eu tenho na mão por outra carta disponível ali na feira. Então, por exemplo, vou trocar essa cebola por esta cenoura, tá? Então, essa aí é a minha terceira ação possível. Um quarto tipo de ação possível é eu preciso de uma carta específica para fazer um combo, alguma coisa, e ela não apareceu ali. Ou mesmo eu preciso de um açaí aqui, ó, para fazer crescer, pois eu não tenho nem açaí na minha mão e nem na feira. E se eu não plantar aqui, eu acabo perdendo ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou renovar a feira inteira e dessa forma adquirir as cartas que eu preciso. Após as 3 ações dentre essas 4 que eu falei, tá? A gente vai para a fase de checagem, que é observar o ícone que está na parte superior da carta. E como é que funciona isso? Note que todas as cartas aqui, elas têm um ícone em cima. Eu já vou mostrar aqui para vocês algumas coisas interessantes. Então aqui, ó, a cenoura, ela tem um ícone com uma folhinha apenas, tá? E uma nuvem. O que significa esta folhinha? Significa que esta cenoura aqui, ela é um vegetal de estágio 1 e 1 de altura, tá? Então quando eu plantar a cenoura aqui, após ela ser revelada, na rodada seguinte, ou mesmo se eu fizer ali já o crescimento dela, quando ela estiver virada para cima, eu vou colher ela diretamente, tá? Ela não cresce mais do que um estágio. Virou, assim que possível fazer uma colheita, eu já colho aquela cenoura para mim, tá bom? Quando ela tem 2 folhinhas aqui no canto, quer dizer que ela é um vegetal, uma árvore que demanda crescimento, tá? Então, nesse caso, na primeira rodada eu coloquei o açaí aqui, plantei, aí fiz a quarta fase de revelar carta. Na segunda rodada fui lá, plantei outra, e na fase de revelar carta eu revelei outro açaí. Note que eu coloquei 2 açaís um sobre o outro. No momento em que eu tiver os 2 aqui, eu posso fazer a colheita e aí eu colho as 2 cartas simultaneamente. Isso é muito importante não confundir, tá? Então, quando eu fizer a colheita, eu colho as 2 cartas e coloco uma sobre a outra aqui. No final da partida, ela vai contar a pontuação para cada carta, que é esse númerozinho que tem embaixo das folhinhas, tá? Uma coisa interessante para se falar é que se por um acaso na primeira rodada eu revelei e na segunda rodada eu não consegui colocar um outro açaí ali, esse açaí aqui ele morre e ele é descartado, essa carta. Então, se eu coloquei ele, preparei ele na primeira rodada, eu já tenho que pensar que na próxima eu tenho que colocar mais um sobre ele para poder completar aqui o desenvolvimento desta planta, tá? Então, toda planta que tem 2 folhinhas, eu vou plantar uma sobre a outra e no momento de colher, eu vou colher as 2. Esse açaí aí, ele é uma planta de 2 estágios, tá? 1 de altura por estágio, tá? Então eu planto apenas um por uma ação. A outra plantinha que eu tenho diferente aqui, aproveitando a questão do crescimento, é a plantinha que tem 2 folhinhas vazadas para a esquerda e uma folhinha pintadinha para a direita, como no caso aqui do jambo, tá? Então o jambo aqui, ó, note que ele tem 3 folhinhas. O que o jambo ele faz? Ele é uma plantinha de 3 estágios, ele cresce 3 vezes, tá? Ou seja, durante a partida eu vou ter que plantar outros jambos para fazer o crescimento ao longo das rodadas. A diferença do jambo para o açaí é que quando eu fizer a colheita, em vez de pegar as 3 cartas aqui, eu só vou pegar a carta do topo.
tá? O jambo, ele nunca morre. Isso aí é uma coisa interessante. É por isso que a folhinha é vazada, para dizer aqui que essa planta, depois de plantadinha aqui no terreno, tá? Eu não perco mais essa carta. A última carta aqui disponível, tá? É a carta que tem uma folhinha para cada lado. Nós chamamos essa aí espécies de ciclo curto, pois elas têm um estágio 1 e 2 de altura. E aí eu vou plantar duas cartas simultaneamente com uma ação só. Então toda vez que tiver uma folhinha para cada lado, quer dizer que eu vou precisar de duas mandiocas na mão para plantar simultaneamente as duas, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Plantei as duas, na fase de revelação revela as duas, na fase de colheita colhe as duas. Note que a mandioca ela tem uma bolinha em cima, representa o sol, tá? Então a cenoura representaria a nuvem e a mandioca o sol. O que quer dizer esses dois símbolos aqui? Na segunda fase, que é a fase de checagem, quer dizer que a mandioca elas têm que estar ao sol, ou seja, ela não pode ter uma árvore cobrindo ela, fazendo sombra sobre ela. Pois se eu tiver uma árvore fazendo sombra sobre ela, ela morre, tá bom? Assim como eu expliquei lá que se eu não plantasse o açaí. Então eu não posso ter uma árvore aqui de 2 estágios plantada, por exemplo, o açaí no nível 2, porque senão ele está cobrindo a mandioca. Dessa forma aqui eu perderia a carta, tá bom? E também outra forma de estar cobrindo a carta, vamos supor que a mandioca estivesse aqui, ó. Vamos supor que a mandioca estivesse aqui e o meu jambo estivesse no estágio 3. Tá? Como ele está no estágio 3, ele está cobrindo a carta do lado e a terceira carta, porque ele é uma árvore bem alta. Então se eu estiver no estágio 3, ele pega até 2 cartas de distância, de terreno de distância. Tá? Então nesse caso aqui, tá? A gente tem que olhar bem o que a gente está plantando, como nós estamos plantando, para não prejudicar o desenvolvimento, ainda mais que são 2 cartas de uma carta em questão. No caso da cenoura, é o contrário, eu preciso estar plantado ao lado de uma sombra, tá? Então ela teria que estar plantada ou próximo aqui a árvore de 3 estágios, até nessa carta aqui, ou ao lado de uma carta de 2 estágios para estar desenvolvendo, tá? Para ela poder estar sendo coberta com uma sombra e estar desenvolvendo de forma correta. Se ela estiver totalmente ao sol, galera, se ela estiver aqui, por exemplo, ó, onde o jambo não está cobrindo, ela também morre depois de revelar, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso aí. A última coisa que eu vou explicar aqui é sobre as cartas especiais. As cartas especiais, elas têm aí, durante o jogo, a seguinte função. Tá? A função da carta especial seria a abelhinha, que ela faz revelar todas as cartas de uma planta em um dos meus terrenos. Então vamos supor aqui, ó, se eu tivesse com a cenoura aqui, tá? E eu tivesse com o jambo aqui longeão dela e eu preciso fazer sombra para essa cenoura aqui. Então eu posso virar uma carta aqui, ó, e posso revelar esse jambo. Então eu estou acelerando o crescimento ou mesmo acelerando ali, ó, se a cenoura tivesse virado aqui, eu quisesse acelerar o desenvolvimento dela, eu viraria uma carta de um terreno, tá? Então a função da abelhinha é polinizar, acelerar ali o crescimento, tá bom? E a outra ação que eu tenho, que é da pazinha, é o manejo, que eu posso fazer 2 coisas com o manejo. Primeiro, eu posso mover todas as plantas não colhidas de um dos meus terrenos. Então, voltando lá ao exemplo anterior, a cenoura está muito longe aqui do jambo, tá? Eu posso virar essa carta aqui, ó, para trazer a cenoura para bem pertinho dele e dessa forma ela ficar aqui, ó, com sombra para poder se desenvolver, tá?
Outro motivo que eu posso estar mudando de lugar é para atender os pré-requisitos de sinergia de pontuação. E a última coisa que eu posso fazer com esse manejo é estar simplesmente descartando, né, uma carta. Então, por exemplo, estou aqui com a cenoura, eu tenho ali o açaí aqui do lado, mas esse açaí não está fazendo sombra para a cenoura. E outra, eu não tenho outro açaí para colocar, eu vou perder esse açaí. Então eu posso simplesmente tirar ele do jogo, descartar, tá? Então a pazinha ela serve tanto para remover do jogo, quanto para mudar de posição. Então basicamente essas são as funções das cartas especiais. Cada carta especial te dá um ponto a mais no final, desde que você não as tenha usado. No caso aqui das plantinhas, cada uma te dá uma pontuação de acordo com as plantas colhidas e o número que está abaixo da carta. Plantas que têm duas cartas colhidas aqui, uma sobre a outra, vão dar o ponto dobrado, porque eu colhi as duas cartas. E a outra forma de pontuar é sobre os consórcios. O que são os consórcios, galera? Os consórcios são basicamente os símbolos que eu tenho aqui ao redor da carta. Então eu posso fazer pontuações horizontais e verticais de acordo com os combos que eu fiz. Por exemplo, deixa eu pegar aqui umas cartinhas diferentes aqui para vocês verem. Peguei aqui, eu tenho banana também aqui do lado, tá vendo? E tem aqui esse peixinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Mais um milho aqui do lado. Isso é bom que já dá pra gente ter uma ideia do que fazer. Cebola, deixa eu ver aqui. O que mais que dá pra fazer? Vou pôr essa banana aqui embaixo. E essa mandioca aqui embaixo. Então, para explicar a questão da sinergia entre as cartas, além da pontuação que a gente vai fazer das cartas e das cartas aqui de terreno de poder especial, que é um ponto só, a gente vai pontuar por consórcios, ou seja, o maior combo de cartas ligadas por símbolos. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho nesta carta Joaninha ligando com essa Joaninha e essa Joaninha aqui ligando com essa. A mesma coisa o passarinho, tanto faz a Joaninha ou o passarinho, eu estaria marcando um combo na horizontal dessas três cartas. Então essas três cartas aqui, elas estão me dando no final aí um bônus horizontal de 5 pontos a mais. Aqui eu tenho ó, 3 cartas com este matinho aqui de lá, parece um peixinho, mas é um matinho, tá? Como eu já utilizei a bananeira nesse primeiro combo, eu posso utilizar a cenoura e o milho para o segundo combo, então de 2 cartas, 3 pontos. Note que esta joaninha aqui, ó, como ela está separada das outras 3, ela não conta como um combo de 4 cartas, tá? Ela conta como um combo de 3. Então, outra forma de fazer a pontuação são as cartas que estão na vertical. Então na vertical nós temos aqui essa banana e esta cebola fazendo combo aqui. E aí, como eu tenho 2 cartas na vertical, eu ganho 5 pontos por essas 2 cartas. Quanto mais cartas eu tiver combando na horizontal e na vertical, mais pontos eu faço. Note que ó, eu não tenho combo aqui, eu não tenho combo aqui e eu não tenho combo com essa terceira cebola. Uma coisa importante para vocês notarem também, eu não posso ter monocultura, então na horizontal eu não posso ter vegetais da mesma espécie. Diferente de que na vertical, como são gerações diferentes ali, eu já posso ter plantações repetidas. Por exemplo, aqui ó, note que eu tenho uma cebola sobre a outra, não tem problema, mas eu nunca poderia ter uma cebola ao lado da outra. Se isso acontecer, eu tenho que pegar a última que foi colhida e virar. Isso vai prejudicar também bastante nos meus combos horizontais e verticais. Então tem que tomar bastante cuidado quando for plantar um determinado tipo de vegetal para não se prejudicar nisso, tá?
que é proibido fazer monocultura. Então basicamente é isso, tá? Por isso que eu falo que é um jogo de ações simples, pois você só precisa plantar, observar a questão da luz e da sombra e colher. Porém, essa alocação de cartas ela é bem complexa, beleza? Vamos para o gameplay então? Vamos fazer aqui um gameplay solo, trazendo para vocês aí como é que é a dinâmica do jogo. Então vamos lá, galera, vamos voltando aqui, já pensando na nossa gameplay. Essa gameplay aqui do jogo Cultive, onde nós já vamos receber 5 cartas para a mão. Eu vou jogar aberto para vocês verem qual que é a pegada estratégica. E vou formar a feira aqui do lado, ó, com 8 cartas. A batata doce está grudada. 4, 5. Após pegar as 5 cartas e separar ali as cartas da feira, já organizar as cartas da feira, a gente dá o cartão do primeiro jogador, o jogador inicial, e ele vai começar a pensar nas suas 4 ações. Então aqui, ó, no caso, eu vou fazer o seguinte, ó, primeira ação minha, eu vou plantar aqui uma cartinha. Na minha segunda ação, eu vou plantar aqui uma outra cartinha. E na minha terceira ação, deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar aqui na minha terceira ação, eu vou plantar uma terceira cartinha. Pronto, plantei 3 cartinhas, fiz 3 ações, sobraram 2 cartinhas na minha mão e eu vou repor, tá? Então o que que eu fiz aqui, ó? Fiz as minhas 3 plantações, eu não fiz troca na feira, também não precisei renovar ela, consegui fazer diretamente ali 3 plantações. A segunda fase, após aí a nossa fase de ação, é a fase de checagem, tá? No caso eu não tenho nada revelado, então não tem como fazer checagem. A terceira fase é a fase de colheita, também não tenho nada revelado, então não vou fazer colheita nesta rodada. E a quarta e última fase que eu tenho aqui é a fase de revelar. Então eu vou revelar aqui, ó, um cacau, vou revelar aqui um mamão e vou revelar aqui um café. Note que eles não têm pré-requisitos ali da parte de checagem, não tem nem sol nem nuvem, então eles podem ser plantados em qualquer ordem, beleza? Acabou simplesmente já a rodada, eu passo o marcador de primeiro jogador para o próximo jogador. E assim o jogo se desenrola. Então vamos fazer aqui uma demonstração solo, só por pontuação mesmo. Então na fase 2, eu já estou com 5 cartas, eu renovo isso aqui, ó. Eu sou obrigado a descartar a feira e renová-la novamente. Bom, galera, o que acontece neste momento? Esta plantinha aqui, ela não morre, porque ela é uma plantinha ali de 2 estágios vazados. Mas se eu não plantar um mamão aqui ou um café, nesta rodada, provavelmente eu vou perder essas cartas, tá? Então a minha estratégia aqui é tentar plantar pelo menos uma de cada daquela, ok? Note que o seguinte, na minha mão eu não tenho nenhuma carta de café. Então a minha primeira ação de todas é fazer o seguinte, ó, eu tenho uma mão aqui. Minha primeira ação então, ó, é pegar este mamão que eu tenho aqui e plantar aqui em cima para fazer o crescimento, ok? Então já fiz ali minha primeira ação. Minha segunda ação, ó, como eu preciso de um café de qualquer jeito, eu vou renovar a minha feira. Então vou descartar todas as cartas para tentar puxar aqui dentre as 8 um cafezinho que eu estou precisando. Então, na realidade, a interação do jogo entre os jogadores é isso, é observar o que o outro jogador precisa de qualquer maneira e não está disponível e tentar tirar dele comprando a carta que ele precisa ali da feira. Tirando essa questão, não existe interação. E pelo jeito eu vou dançar. Ah não, olha, veio o café agora. Então é isso aí, ó.
Então, eu fiz essa renovação como a segunda ação, justamente para tentar conseguir o café que eu precisava, beleza? Eu fiz uma ação, renovei na segunda, mas não adiantou nada, né? Não adiantou nada, porque eu não vou ter como pôr esse café na terceira. Não vai ter, olha só, eu perdi a jogada à toa, não tinha pensado nisso. Eu não tenho como pôr o café na terceira. Eu plantei, para não perder, que eu precisava plantar mesmo. Só que mesmo eu renovando aqui, eu vou ter que fazer uma troca. E nessa rodada aí, fazer a troca, eu não consigo pegar um café. Paciência, né? Paciência. Bom, tudo bem. Fazer o que, né? Minha terceira e última ação é plantar aqui. Então note que eu tentei, só para demonstrar para vocês, que a minha intenção era pegar outro café. Com certeza, como eu não consegui fazer isso aqui, ó, como eu não consegui pegar o café ali, eu vou perder aquele café, ele vai ser descartado, pois eu não teria uma quarta ação para colocar, né? Eu já fiz a renovação como segunda ação e a terceira eu plantei ali e não teria como plantar no café. Foi isso, tá? Então, infelizmente, nem tudo dá para fazer. Eu compro mais 2 cartas para minha mão e a gente vai fazer as outras etapas. A próxima etapa agora é a etapa de checagem. Então eu não tenho aqui problema com sol e sombra, não tenho problema com sol e sombra, não tenho problema com sol e sombra, tá? Então como eu não tenho problema, tudo ok. A terceira ação é a fase de colheita, tá? Então na colheita aqui, ó, eu não consigo colher o café, ele vai pro lixo, ele vai ser descartado. Eu não pensei direito aquela ação, beleza? Em compensação aqui, eu tenho 2 cartas viradas, então como eu plantei eu não perco aqui, e eu vou para a última fase que é revelar cartas, então eu revelo uma mão e revelo aqui o cacau, beleza? Foi então a segunda rodada, reposta a mão, a gente vai para a terceira, renova a feira e a gente continua nessa pegada, né? Foi besteira, né? Renovar a feira, já que não ia conseguir fazer a ação. Esse é o perigo de plantar muitas árvores aí no mesmo estágio e não conseguir tempo hábil para plantar todas, né? A não ser que eu já tivesse o café na mão. Então foi besteira ter plantado o café e o mamão simultaneamente, sendo que eu não ia conseguir completar. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aí na próxima rodada. Mais 2, tomate e cacau. Bom, vamos lá pensar o que a gente pode fazer. Bom, minha primeira ação agora, nessa terceira rodada, é comprar uma mandioca. Eu quero uma mandioca. Então, o que eu faço aí? Ou um tomate, né? Ai, 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 o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse jambo que eu não quero agora. Eu não quero esse jambo agora. Eu vou pegar esta mandioca aqui, ó, e vou trocar pelo jambo. Minha primeira ação. Minha segunda ação é plantar mandioca. Note que eu preciso de sol para mandioca. Então eu vou plantar essas 2 mandiocas simultaneamente, gastando apenas uma ação, bem longe das árvores, ó. Plantei aqui, se bem que aqui também não pegaria a sombra, tá? Então plantei ali bem longe das árvores, show de bola. Minha terceira e última ação, eu poderia plantar a batata doce, também precisa de sol, além da mandioca. Deixa eu ver aqui. Poderia plantar a batata doce, mas eu não quero não, hein? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Minha terceira ação, eu vou comprar esse tomate aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aí mesmo? Eu vou plantar essa mandioca aqui, galera. Vou plantar essa mandioca aqui do lado, ó. Vou plantar o tomate não. Vou plantar a mandioca aqui. Beleza. E a terceira ação eu vou trocar aqui, ó. Vou pegar essa batata doce e vou pegar esse tomate para minha mão. Show! Então fiz 2 compras ali e fiz uma plantação. Tá? Foi minha terceira rodada.
eu reponho a mão e a gente vai para a fase de checagem. Eu não tenho que checar. Vou para a próxima fase, que é a fase de colheita. Eu vou colher os 2 mamãos que estão aqui em cima. Como essa plantinha aqui, ela é vazada, eu não perco ela, mesmo não completando o terceiro estágio. Lá na frente eu posso completar. Deixa ela ali bonitinha no canto. E a última etapa que eu tenho é revelar cartas. Eu vou revelar aqui a mandioca. Vou deixar a mandioca aqui revelada. Beleza? Então note que ó, eu já estou pensando em futuramente ter as 3 gotinhas aqui, as 4 gotinhas para fazer campo. Ó. Eu estou tentando fazer de uma maneira que eu faça o combo ali. Tá? Então vamos aqui já renovar a feira para a quarta etapa do jogo, quarta rodada do jogo. Deixa eu arrumar aqui, ó, quarta rodada e a gente repõe a feira. Lembrando que sempre a gente vai passando o marcador de primeiro jogador para o próximo jogador. Aqui eu estou fazendo uma demonstração solo. Então, beleza. Então já revelamos aqui. Vamos para a próxima etapa. Então a quarta rodada aqui eu vou pegar este tomate aqui, ó, esses 2 tomates aqui que são de sol, tá? E vou plantá-los aqui. Então, primeira ação, plantar tomate. Minha segunda ação, galera, o que eu vou fazer? Eu posso plantar uma plantinha já ali. Não, minha segunda ação eu vou trocar. Eu vou trocar esse jambo, que é de ciclo longo. Trocar esse jambo, que é de ciclo longo, por esse cacau aqui. Beleza? Então, troquei o jambo pelo cacau. E a minha terceira e última ação, eu vou plantar o cacau aqui em cima. Show! Então fiz isso, 3 ações, uma plantação, uma troca e outra plantação. Acabou a rodada, eu reponho a mão. Então, já repus a mão aqui. E vou fazer então a fase de checagem. Bom, a minha mandioca aqui está no sol, tá? Não tenho risco com ela, nenhum. Então estou tranquilo. Tá? O que eu vou fazer? Detalhe. Antes de fazer aqui a fase de checagem. Ainda na fase de ação, eu posso utilizar aqui o poder das cartas. Eu vou utilizar o poder da abelhinha. Então vou revelar essa carta, poderia ser qualquer uma delas. E vou já revelar esse tomate. Vocês vão entender por quê. Tá? Porque se eu deixar para a próxima rodada, esta sombra aqui vai pegar aqui e vai prejudicar o meu desenvolvimento. Por isso que eu quis acelerar. Então já acelerei. Agora sim, a próxima fase é a checagem. As 2 plantinhas estão no sol, pois essas 2 aqui estão cobrindo apenas o lado. Tá? Ela não está ainda no terceiro estágio porque não foi revelada. A próxima fase então é a colheita. Então eu colho o tomate e colho a mandioca. E a última fase é a fase de revelação das cartas. Eu revelo o cacau. Beleza? Foi isso aí. A quarta rodada já finalizou. A gente vai para a quinta. A gente refaz a feira. E a gente repõe ali a feira novamente. Com 8 cartas e passo o primeiro jogador para o próximo. Então é isso. Vamos lá, fase de ação. Eu vou fazer na fase de ação. Eu preciso de sombra, então eu vou plantar aqui, ó, um abacaxi aqui, como minha primeira ação. Beleza? Minha segunda ação, eu vou plantar o café. Deixa eu ver aqui. Ó, vou arriscar de novo, hein, no café, hein, galera. Vou arriscar.
Não tenho café na mão, mas vou arriscar. Minha terceira ação, eu vou plantar batata doce aqui no cantinho. Não é viável, né, plantar? Deixa eu ver aqui o café. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar o café aqui no cantinho. Tá? E essa batata doce, tá? Eu vou plantar agora aqui do lado. Então é isso. Fiz essas 3 ações aí, todas de plantio. Ok? Então é isso. Acabou a fase aí de ação. Eu reponho minha mão. Para 5. Tomara que saia um café na minha mão. Até agora nada. Ah, saiu, hein? Não vou perder dessa vez que eu perdi na primeira rodada. Antes de renovar aqui, eu vou fazer a checagem. Tá? Então não tenho problemas de checagem. Vou fazer a colheita, então eu colho apenas o primeiro cacau. Lembra que eu falei que como ele é de 3 estágios aqui, eu só colho o da folhinha preta, o da folhinha branca eu não faço a colheita. Então eu só colho da ponta e ele fica aqui, né? Já fazendo sinergia com as cartas de baixo. E a última fase é revelar as cartas. A gente revela o abacaxi, revela a batata doce e revela o café. Show de bola, hein? Show de bola. E essa batata doce aqui eu plantei errado, né? Era para ter plantado aqui, ó. Mas beleza. E daria certo, pois o cacau só tá cobrindo essa, não estaria cobrindo a batata doce. Fui medroso, acabei plantando no lugar errado. Mas a gente corrige. Então, acabou a 5ª rodada, vamos para a 6ª rodada. É bom que assim a gente já mostra como a gente utiliza aí as cartas especiais. Então, 6ª rodada, a gente repõe a feira. Já estamos repondo a feira aqui. E bora lá. Então, o que a gente vai fazer agora na 6ª rodada? A primeira ação de todas, né, eu vou remover esta batata doce daqui, utilizando uma ação da carta aqui, ó. Vou trazer ela para cá. Por que eu tô fazendo isso aqui, ó? Para combinar. Não adianta, né? Nem adianta fazer isso. Galera. Ela não combina com ninguém, olha só. Que danadinha. Na vertical ela não combina com ninguém. Ó, porque o símbolo de baixo não tem o negocinho. É bem pensado, hein? Mal pensada essa batata doce aí, plantada em hora errada. Ó, mais uma vez, é a questão que eu falei da estratégia, né? De pensar de modo coerente. Bom, enfim. Então vamos lá. Primeira ação minha, eu vou fazer. Eu vou plantar esse café aqui, para não perdê-lo. Minha segunda ação, deixa eu pensar. Vou plantar um cacau aqui. Tá longe ainda. Terceira ação, vou plantar. Deixa eu pensar. Plantar essa cenoura, né? Plantar essa cenoura aqui, paciência. Seja o que Deus quiser. Vamos ser felizes. Fazer pelo menos horizontal. Vou plantar essa cenoura aqui. Então gastei 3 ações. Tranquilidade pura. Não, melhor, galera. Eu vou plantar isso aqui não. Eu vou plantar abacaxi. Plantar abacaxi não pode. Ou pode? Pode sim, ó. Plantar abacaxi aqui. Mas você falou que não pode monocultura, mas eu só vou colher esse. Eu não vou colher esse. Então é isso. Basicamente é isso. Fiz minhas 3 ações. Vou repor a mão. Então, finalizando. Fase de checagem. Eu tenho 2 estágios aqui. Tá cobrindo abacaxi. Show de bola. Aqui eu só tenho um estágio do café, não está cobrindo a batata doce, que também está no primeiro estágio. Show de bola. Segunda fase, colheita. Então aqui o abacaxi, ó, vem aqui combinar com essa carta, ele desce aqui. A batata doce não combina com a carta, mas desce aqui. Deixa
de qualquer forma, vai descer aqui uma do lado da outra, beleza? Aqui a gente vai fazer a revelação e a revelação. Tá? Note que agora, quando tem a revelação, o abacaxi passa a ser coberto aqui pelo cacau. Então vamos agora para a 7ª fase do jogo. A gente vai fazer aí a manutenção, fazer o setup, né? Renovar o setup, tirar a feira e vamos repor aqui a feira. Tá bonito demais. Bom, quais são minhas ações agora? Minha primeira ação, deixa eu pensar aqui para não fazer besteira. Cenoura ali, ela precisa de sombra. Vou fazer o seguinte, ó, minha primeira ação de todas. Vou plantar cenoura aqui. De boas. Minha segunda ação. Tem um milho aqui, ó, sobrando bonito, né? Minha segunda ação. Deixa eu ver, essa cenoura vai fazer combo ali. O abacaxi vai fazer combo ali. Minha segunda ação, vou plantar abóbora. Plantei uma abóbora aqui como segunda ação. Minha terceira e última ação é pegar, deixa eu ver, eu vou trocar, hein? Eu vou pegar esse aqui, ó, vou trocar esse açaí aqui por esse cacau aqui. Não sei se vale a pena, né? Trocar o cacau, porque o cacau ali vai fazer, não vai fazer combo nenhum. A ideia é sempre trocar esse cacau de lugar, galera. Pensar aqui, peraí, deixa eu pensar. Então, ó, antes da segunda ação, que eu plantei a abóbora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse cacau de lugar. Então, vou pegar aqui, ó, vou virar uma carta, vou virar essa carta aqui, ó, e vou plantar todas as cartas de cacau aqui em cima. Mudei aqui totalmente a minha estratégia. Bom, como terceira ação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa abóbora aqui e vou trocar por esse feijão aqui, ó. Pronto. Fiz isso aqui, ó. Minha terceira ação foi essa. Então, beleza. Reponho a minha mão. Tá 5. Peguei um açaí, que depois eu posso fazer um combão aí nas últimas rodadas. Próxima fase, fase de checagem. Então, aqui tá coberto por sombra. Aqui tá ok. Aqui tá ok. A fase de colheita, eu vou colher os 2 cafés. Então, beleza. Aqui o cacau vem aqui para baixo. Colhi o cacau para vir aqui, fazer um combinho aqui com o matinho rosa. Pelo menos de 2 cartas, né? E o abacaxi também desce para cá, combou, show de bola. Então tá combando ali. Só que o que aconteceu aqui com o abacaxi, galera? Não podia, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. É importante fazer essas ações aqui, essa demonstração, ó. Como eu tenho um abacaxi do lado do outro, esse aqui eu perco. Então, não resolveu nada esse abacaxi ali. Então, atrapalhei até o meu combo. A última fase é revelar. Então, é isso que é a dificuldade do jogo. É você tentar fazer o combo melhor possível, a fim de não atrapalhar aqui a sinergia. Eu já atrapalhei aqui virando. Então é bom que esse gameplay já tenha aí todos os erros, tudo que pode acontecer no seu jogo já está acontecendo aqui. Bom, acabou a rodada, a gente vai para a fase 8. Vamos aqui limpar. Galera, essa aqui é só a minha segunda vez que eu jogo o jogo. Eu joguei uma primeira vez, aí corrigi os erros, né? Reli o manual, corrigi os erros. E agora estou mostrando novamente, só que agora eu estou cometendo alguns equívocos de pontuação, de alocação ali para pontuar.
E é bom acontecer isso porque as dúvidas que surgiriam seriam justamente dessas ações. E essa é a restrição da monocultura. Então vamos lá. Ó, minha primeira ação é a seguinte, eu vou virar esta carta aqui, não é nem primeira ação, né? Vou usar um poder especial aqui, ó, para trazer esse cacau, tá? Para cá. Isso. Vocês vão entender por que eu tô trazendo esse cacau para lá. Minha primeira ação é trocar aqui o feijão, que eu acabei de comprar esse feijão, né? Mas vou trocar ele. Primeira ação, trocar o feijão pelo milho. Segunda ação, vou plantar esses dois milhos aqui, ó, que precisam de luz do sol. Vou plantar eles dois aqui, enquanto eles não são cobertos pelo cacau. Ó, como terceira ação, já me preparando para as próximas fases, né? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo desse. Embaixo desse é um mosquitinho. Embaixo desse é um mosquitinho. Eu vou trocar essa cebola aqui, ó, por esse feijão. Segunda fase, fase de checagem. Então aqui eu tenho sombra para cenoura, ok. Terceira fase, fase de colheita. Então só vou colher a cenoura nesta fase, ó, colhi aqui. E última ação, ou última etapa, fase de revelação. Revelei o milho ali que tá tranquilo no cantinho ali ensolarado. Beleza? Foi isso. Eu repus a mão, assim. A gente vai renovar a próxima fase, que é a nona fase. Vamos aqui já embaralhar. Então, vamos lá, temos 8 cartas aqui. Vamos ver qual vai ser nossa primeira ação. O milho tá ali de boas. Sinergia seria o feijão. Precisa de sombra, inclusive, mas eu não tenho um feijãozinho, cara. Já meti um feijão aqui embaixo, ó. Não vai rolar esse feijão aqui embaixo. E um cacau. Também não tenho cacau aqui para pegar. Que outra coisa que eu posso plantar? Banana. Banana também não tenho banana. Não tenho banana, hein? Que joguinho apertado, cara. Não tem nada que eu precise. Aliás, não tem nada para eu fazer. Se eu plantar ali o açaí, não vai me dar nada na combinação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renovar. Então, minha primeira ação é renovar aqui a feira. Vamos renovar a feira. Então, primeira ação. Eu quero coisas melhores. Será que veio coisas melhores? Não sei. Banana que eu queria não veio. Veio açaí. Uma droga. Não veio também. Veio cambuci, cara. Mas fazer um cambuci ali, ó, vai meter sombra doidado. E eu não tenho tempo de subir uma árvore de 3 níveis porque eu já gastei tudo. Mesma coisa o jambo aqui, eu não tenho tempo para isso. Vai ficar difícil, hein, galera? Vai ficar difícil. Eu vou fazer o seguinte. Segunda ação, vou plantar esse cacau aqui. Só para fazer sombra que eu vou fazer isso. Terceira ação, eu vou plantar essa cebola aqui, ó. É o que eu fiz aí para tentar ganhar tempo na cebola. Fase de checagem, o milho tá no sol, ok. Fase de colheita, eu desço esses 2 milhos para cá. Tá tranquilo, tá favorável. Tá? Eu reponho minha mão. E aí eu revelo aqui o cacau e revelo aqui a minha cebola que tá coberta pelo cacau. Tranquilo aí, precisaria de sombra. Então é isso. Última fase. Última fase aí. Então vamos lá. Bom, a primeira ação minha é renovar.
Tem nada que me interessa agora. Preciso de árvores que tenham sombra e que seja de estágio 1. Na verdade eu quero um feijão, né? Só tô baixando isso aqui só para pegar um feijão e ele não veio. Ah, veio na última. Então a minha segunda coisa que eu vou fazer aqui é trocar esta abóbora, não vou trocar uma árvorezinha mesmo. Trocar este mamão por esse feijão. E a terceira coisa que eu vou fazer é plantar esses dois feijão aqui. Então renovei, troquei e peguei os feijões. Ok. Essa aí é a 10ª e última fase. Tá? E aí a gente vai agora para a segunda fase. Não vou nem repor a mão, porque agora não adianta, é a última rodada. A gente vai para a fase de checagem. Eu vou plantar esse feijão aqui não, né? Nem dá para plantar aqui. Eu vou ter que plantar esse feijão ali embaixo, deixa eu ver. Vou plantar esse feijão aqui embaixo, galera. Ó. Desculpa, vou plantar ele aqui, ó. Ele precisa de sombra, tinha esquecido disso. O feijão precisa de sombra. Então beleza, fase de checagem, chequei. Então chequei e colhi em seguida. Colhi a cebola, não tem cebola aqui, tá ok? Cacau, já tem cacau aqui, então esse cacau vai pro saco, galera. Eu fiz esse cacau aqui só por causa da cebola, você vê que não teve função nenhuma esse cacau ali. E a última fase aqui é revelar cartas, eu revelo os dois feijões. Quando termina a partida, nós fazemos mais uma etapa de checagem, então checagem e colheita, eu colho os dois feijões. Agora a gente vai para a fase de pontuação. Então como vai ocorrer a pontuação? Vamos fazer primeiro os consórcios, tá? Esses dois cacaus aqui, ó, eles não contam, então eu vou tirar eles. Só conta o que está aqui na mesa. E a feira também vou tirar para não atrapalhar. A gente vai fazer agora a soma aqui dos consórcios. Então a gente começa fazendo os consórcios eu vou subir um pouquinho, para vocês verem como é que é a pontuação, se vai se dar. Bom, então vamos lá. Primeiramente, primeiro horizontal aqui, ó, eu tenho uma de gotinha, 2 de gotinha, 3 de gotinha, 4 de gotinha, 5 de gotinha. Com 5 gotinhas eu faço aí uma pontuação de 12 pontos na horizontal, tá bom? Então são 5 cartas de gotinha, 12 pontos na horizontal. Mas, vamos ver essa horizontal aqui, ó. Tem 2 passarinhos aqui e 2 joaninhas ali. Então é de 2 cartas, são 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Aqui não tem horizontal, porque está quebrado, então até agora 18 pontos. Vertical, aqui eu tenho 2 cartas, então 18 pontos na vertical, mais 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aqui 3 cartas, que ó, combinou aqui. Então 23 mais 8 são 31. 31. Na vertical aqui, ó, não combinou. Aqui combinou 3. Então 31 mais 8 são 39. E aqui também não combinou. Então 39 pontos de consórcio. Então, para vocês entenderem, eu combinei os símbolos, tá, que formavam aqui uma adjacência, né, uma sinergia de adjacência horizontal, e os símbolos que formavam uma adjacência na vertical, tá? Então, só para vocês entenderem novamente, foram 18 pontos aqui, 12 pontos aqui, 12, aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, aqui 18 mais 2 cartas são mais 5 pontos, então 18, 19, 21, 22, 23. Aqui foram 3 cartas, 23 com 8 são 31. Aqui são mais 3 cartas, com 8 são 39. E foi isso, 39 pontos. Bom, agora a gente vai contar as cartas. 39. 39 com 12 são
39, 49, 50, 51. 51 mais 8, porque 2 cartas, 59. 59, são 2 na mão. Aqui mais 10 pontos, mais 10, 69. 69, 70, 71, 2, 3, 4, 75. 75 mais 6, 81. 81 mais 4, 85. Mais 4, 89. 89. 89. Aqui 89, 99, 109. 109, 119, 20, 21, 121. 121, 131, 141. Então 141 pontos, tá? Então a gente sempre vai contar as cartas duplas, tá? Como a pontuação das duas, sempre vai contar as cartas sozinhas como um ponto só, além dos contrastes. 141. Aqui, como eu utilizei os 3 pontos aqui, eu não conto os 3 pontos das cartas especiais. É isso. 141 pontos. Acredito que foi uma pontuação boa, apesar de ter perdido aqui a sinergia. E é isso. Esse é o Cultive. É um joguinho bem interessante, bem gostosinho de jogar. Além de proporcionar uma boa diversão para sua família, você apoia os nossos designers brasileiros e também os designers do público feminino, que cada vez mais protagonizando dentro do hobby jogos maravilhosos. E onde que eu acho Cultive, galera? Eu acho lá na Caverna do Dragão Santos, a lojinha aqui da Baixada Santista, que também atende através do site, fazendo as suas vendas por todo o Brasil, recebendo a galera para jogatina a semana inteira e também oferecendo vários lanches muito legais. Então fala lá com a Yara, fala com toda a galera que atende lá na Caverna do Dragão. Um grande abraço a todos. E se você precisar de um board game bem bacana, é só adquirir junto à Caverna do Dragão. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a inscrição se ainda não é inscrito. E fica com a gente, pois toda semana tem muito vídeo para vocês. E vem pra joga. Valeu!